Hoje nós estamos aqui no programa de Médico para Médico com o Dr. Luiz Ayrton, o ícone da mastologia da nossa cidade. Dr. Luiz Ayrton, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui com você. A medicina, Luiz Ayrton, como é que ela entrando na tua vida? Era uma coisa que já te acompanhava de muito tempo? Ou quando você estava na adolescência, na juventude, veio a vontade de ser médico? Como é que entrou a medicina na tua vida? Eu acredito que tem uma influência enorme de um vizinho que morava em frente à casa dos meus pais, o Dr. Luiz Pires. Essa convivência com ele era um homem muito educado, muito atencioso e era um homem estudioso. Isso desperta algumas coisas em qualquer criança, qualquer adolescente. Eu acredito que isso possa ter tido uma influência, mas eu venho de uma família com muitos médicos. Eu já tinha tios formados até antes de 1930, então a gente tem esse contato com o médico muito fácil, né? Então criou-se essa ideia e eu fui amadurecendo dentro de mim mesmo. E a grande vantagem de dizer que quer ser médico é porque quando você diz que quer, parece que todo mundo agrada a todo mundo que está ao seu redor, né? Eu acho que isso nasce naturalmente, mas foi tão sedimentado que, com exceção de um curto período de tempo, onde eu comecei a estudar diplomacia e comecei a gostar disso, mas foi um período muito curto e voltei para a minha vida do sonho de ser um médico e assim foi. Eu entrei na faculdade muito jovem, eu acho que sim. Que você foi para Recife, né? Tinha quantos anos quando você foi para Recife? Eu tinha 13 anos, né? Então praticamente eu nem conhecia Teresina. Com 13 anos você conhece muito pouco. E eu voltava só nas férias. Então as férias que eu tinha na faculdade, eu vinha para Teresina, era como eu vivenciava a cidade. E assim foi indo. E entrei na faculdade muito jovem, até porque na época tinha um curso, não sei se você lembra, o de admissão chamado... Exame de admissão. Exame de admissão. E isso permitiu que eu ganhasse um ano no meu tempo de fundamental. Então, ele permitiu que eu entrasse na faculdade jovem e com 22 anos eu estava formado. Foi bem por aí, eu acredito que bem precoce, né? E quando você terminou a faculdade? Durante a faculdade você vai passando por várias disciplinas e você vai vislumbrando, você é pediatra, você é psiquiatra, você é cardiologista. Passou isso também na faculdade? Você tentou fazer ou pensou fazer várias especialidades até chegar na que você decidiu? Sim, isso é natural, né? Natural do ser humano. Na verdade, eu excluí algumas coisas inicialmente. Eu acho que eu não seria um oftalmologista, eu acho que eu não seria. O cardiologista também não me atraía. Então eu estava assim meio que excluindo primeiro aquilo que eu não gostava. E tudo aconteceu de um modo muito curioso e natural. Eu estava esperando uma aula para iniciar-se à tarde, às 2 horas, isso era mais ou menos 1 hora da tarde, eu estava ali lendo alguma coisa na faculdade, quando um médico recém-formado, ele tinha acabado de chegar de Londres e era um mastologista, ele me chamou para entrar na cirurgia. Eu estava no 2º ano de faculdade, eu não sabia nem lavar a mão para entrar no centro cirúrgico. Mas ele foi corajoso e eu aceitei mais do que eu, claro. Então aí eu comecei a ver que eu poderia entrar 1 hora na cirurgia dele, 2 horas eu chegava para a aula, 2h30 chegava um pouquinho atrasado. E aí ele, como fazia mama, isso foi entrando naturalmente na minha vida. Então eu frequentei toda a minha faculdade, a vivência dele na cirurgia, a vivência dele como profissional dentro das instituições médicas, né? O próprio consultório, a clínica dele eu frequentava. Tornei-me um grande amigo dele e assim a gente foi, e aí foi como entrou a mastologia definitivamente na minha vida. Mas nessa época não tinha a residência, a formação em mastologia aqui no Brasil, tinha? Até a palavra mastologia era estranha. Eu me lembro quando eu cheguei aqui em 1990, dizer que era mastologista, as pessoas, o que esse rapaz faz? Vai cuidar só de mama? É muito pouco para, né? Mas havia necessidade de de buscar essa formação. Então, no início, quando eu me formei, eu frequentei a residência em cirurgia geral, porque eu achava que tinha mais afinidade do que a ginecologia, e fiz minha residência toda em cirurgia geral, e depois formei como se um retalho, uma coxa de retalho, né? Era necessário entender um pouco de amamentação, eu procurei a Santa Casa de São Paulo, conheci um pouco do câncer de mama, que é o grande carro da mastologia, e assim eu procurei o AC Camargo, e cheguei aí à Clínica Planas, uma famosa clínica de cirurgia plástica
em Barcelona. Então fui juntando essas coxas de retalho e, coincidentemente, a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela começa a fazer o teste para ser um especialista. E foi aí que eu fiz o teste e fui aprovado. E, de certo modo, em 1989, estava já pronto para voltar à minha terra. Mas você não ficou só na mastologia, você andou por outras áreas, não só na medicina, mas a gente sabe que você tem a questão da bioética, da história da medicina. Vamos falar de a bioética. Como é que entrou essa questão da bioética? Isso você já era formado e você enveredou por essa área. Como é que foi isso aí, Bezerra? Tanto a bioética como a história da medicina, elas entraram na minha vida durante o período de pós-graduação. Eu fazia mestrado na USP e conheci o professor Carlos da Silva Lacais, que era um professor de História da Medicina. E assim frequentei um curso com ele, comecei a vivenciar o Museu de Medicina, a importância da História da Medicina, e aquilo foi entrando naturalmente paralela à minha vida como mastologista. E o mesmo fenômeno com a bioética. Eu fazia doutorado quando frequentei a primeira disciplina de bioética. Na época, o professor Sérgio Biapina, aqui em Teresina, era um dos ícones da bioética no país. E aí, prontamente, com ele, formamos a Sociedade Bioética em Piauí. E ele organizou um curso de pós-graduação em bioética. Então, foi como se fosse uma coisa paralela à minha vida como mastologista. Ela foi crescendo do mesmo modo. E assim gerou uma série de coisas. Hoje eu tenho livros publicados em bioética, livro publicado em mastologia, livro publicado em história da medicina. Tudo fui vivenciando como uma coisa paralela à minha vida como mastologista. E continua indo. Mas eu sei também que você teve na formação, na criação da Universidade Estadual de Medicina. Como é que foi essa história, Luiz Ayrton? Eu vivenciei dois fatos muito curiosos. Na época era o governador Mão Santa e ele propôs um grupo de médicos, só existia a Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Piauí, e ele solicitou que um grupo de médicos tentasse investigar a viabilidade de um novo curso de medicina. Quer dizer, naquela época só existiam Alagoas, Pernambuco e a Bahia com mais do que uma faculdade de medicina. Era muito atrevimento criar um curso de medicina a mais no Piauí também. E esse grupo, formado por 19 médicos, e aí me escolheram também, eu estava recente aqui ainda, e nós passamos a discutir como viabilizar um novo curso de medicina no Piauí. Lembro bem que o Dr. João Orlando fazia parte, o Dr. Joaquim Parentes, todos eles faziam parte dessas discussões e o porta-voz era o professor João Orlando. Foi ele que concluiu, não há condições de fazer um curso. Acredito que na época existia o Hospital Getúlio Vargas, que era o disponível como escola para os alunos, então duas faculdades usando o mesmo hospital, isso era incompatível. Mas o Mão Santa foi mais esperto. Nesse íntere, ele reúne 3 professores, Francisco Ferreira Ramos, Eurípides Soares e também um piauiense da Universidade de Londrina, que é o professor Joaquim Monte. Então esse trio realmente traça os primeiros momentos do curso. E aí, quando aquela primeira reunião definiu que não haveria o curso, esse segundo grupo vai realmente fundar a faculdade e isso eu sou novamente chamado para fazer parte dessa turma. Então eu estou na faculdade desde o seu nascimento, até quando foi sonho e quando ela passou a realmente realidade. Então é um prazer enorme dividir essa minha vida com a UESP por conta disso. Num outro momento, eu recebo a visita do professor Paulo Machado, que era diretor da FACID, e com o intuito de criar uma nova faculdade de medicina. Então você imagina que foi desafiador, e na época eu era conselheiro do Conselho Regional de Medicina, criar uma faculdade de medicina, que implicações haveriam com isso? E eu visualizava uma situação de macroeconomia. Então, você ter uma faculdade de medicina para aquela época implicava num aumento no fluxo de pessoas, na chegada de uma juventude para estudar na faculdade, e isso criava um cluster de economia muito bom para a cidade. Então, visualizando isso, eu topei
e junto com a professora Osima Lopes, que é uma pedagoga muito conhecida, nós sentamos na mesa e traçamos a criação de mais um curso de medicina. Então, eu vivenciei esses 2 momentos do nascimento dessas 2 faculdades e me sinto muito grato por ter Deus permitido que esse seja um capítulo da minha vida. Você acha que durante essa pandemia que aconteceu nesses últimos 2 anos, vai trazer algumas modificações da maneira das faculdades de medicina, em termos de tecnologia, em termos de como pode dizer, uma reavaliação do curso como ele existe atualmente? Você acha que a pandemia veio trazer assim, um momento marcante para mudar o rumo das faculdades de medicina ou não? Tem uma frase cristã, Nietzsche fala sempre, que diz mais ou menos o seguinte: aquilo que não nos mata, nos fortalece. Então, toda tragédia humana, toda experiência, assim, se a gente escapa dela, a gente escapa com muito mais coisas boas do que ruins. Eu sou otimista. Eu vejo, por exemplo, a vida online, né? Um congresso possa ser permitido que a gente faça online. Olha que maravilha! Então, eu não sou mais obrigado a tirar minhas férias quando escolhe que o congresso vai ser no Rio de Janeiro. Eu posso ir para Parnaíba e de lá mesmo faço o congresso. Então, são coisas assim, como uma atividade online. Eu acho que isso é uma forma boa, até no ensino médico, algumas disciplinas na faculdade, principalmente as genuinamente teóricas, elas podem ser ministradas online. Então, eu acho que você tem algumas coisas para você extrair dessa experiência que nós todos vivemos. Eu, curiosamente, tenho feito uma provocação muito grande, porque, assim, se eu pergunto para você, você teve Covid? E você diz, não tive, graças a Deus, normalmente as pessoas tendem a responder dessa forma. Era interessante se a gente percebesse que eu não tive Covid e, graças a Deus, não contaminei ninguém. Dos que morreram, não foi eu que levei. Por que é interessante refletir sobre isso? Porque eu acho que a gente pode aprender a respeitar o outro nas doenças infecto-contagiosas, no sentido de proteger-se pelo outro. Quer dizer, eu não acredito que você tinha coragem de sair com uma máscara na cidade, né? Mas hoje, se você sai, ninguém vai mais ter nenhum problema com isso. Eu fui assistindo alguns livros, texto, uma aula que ele falava sobre exatamente essa disruptura que existiu no mundo todo em função dessa pandemia. E eu vou colocar aqui uma situação que ele colocou e vou querer que você dê sua opinião em relação a isso. Ele falou o seguinte, que nós estamos entrando agora numa curva exponencial e vai existir uma disruptura muito grande, assim, inimaginável até agora, na área da educação e na área da medicina. Que nós estamos ainda no começo dessa curva exponencial. Quer dizer, que essa tecnologia que existe aí, quer dizer, vai ter uma disruptura tão grande que não só na parte de educação, as nossas escolas, os colégios, as faculdades vão mudar, como também a própria medicina ela vai mudar muito nos próximos 5 ou 10 anos. Qual a tua opinião sobre isso? Antes de mais nada, é bom que a gente tente lembrar que, assim, números mágicos que têm a ver com uma série de coisas enigmáticas na nossa vida, quando eles nos aproximam da gente, a gente tende a achar que alguma coisa vai mudar dentro de todos nós. Isso acontece, por exemplo, em vivenciar um Réveillon, ou então vivenciar o ano 1000, o ano 2000, parece que tudo vai dar uma guinada. Não, o ser humano ele é um contexto dentro da vida que ele está vivenciando, ele é um contexto cultural, ligado ao geoprocessamento em que ele está inserido. Então ele não consegue mudar isso como a gente imagina, né? Então, nem uma pandemia, nem um ano 2000, nada. Isso é um contexto evolutivo da humanidade, né? Por isso que eu vejo algumas cenas em 2021, no sentido de dizer, por exemplo, você queimar uma estátua ligada a uma pessoa do passado, isso me angustia, porque aquele indivíduo ele não está no contexto que nós vivenciamos hoje. Então é complicado a gente achar que isso possa ser um processo correto, não acho. Quando você coloca um indivíduo contextualizado na sua época, ele vai vivenciar aquela época daquela forma. Qualquer retrocesso, ele não é, na minha opinião, muito bem visto. Quando as pessoas combatem, por exemplo, a honra, ou combatem a hierarquia, quando combatem, vamos dizer, alguns fenômenos que são incluídos, o pudor, né? Quando elas acham que romper com isso, elas estão evoluindo, na verdade elas não estão evoluindo, porque a humanidade passou por todos esses momentos.
Em algum momento o pudor não chegou, a honra não chegou, a hierarquia não chegou, e elas foram agregadas à nossa vida social como um ponto positivo. Então, é preciso que a gente, antes de combater esses detalhes, possa refletir em que momento isso entrou e de que forma e por que isso representa um avanço e não um retrocesso. Que venham ideias novas, mas destruir o contexto é um pouco difícil para a gente achar que isso seja uma coisa boa ou normal. Em termos de tecnologia, você acha que essa tecnologia que está surgindo agora, que vai vir, vai melhorar o impacto das pessoas em relação ao câncer de mama, né, na mastologia? Toda tecnologia ela melhora a assistência, mas ela cria desafios novos. Ela também cria um momento novo de adoecimento. Por exemplo, uma pessoa pode se tornar-se viciado numa coisa de WhatsApp, de Instagram, e isso não era previsto. E que implicações isso tem? Por exemplo, postura tem implicação na postura de olhar um celular, implicação em absorver essas coisas, e representa também a necessidade de um aprendizado. Por exemplo, jamais poderíamos imaginar que pessoas tão distantes estariam reunidas em um grupo de WhatsApp e naquele momento manter uma conversa diária, que eram pessoas que você nem sabia quem é. Mas também nós temos dentro desse grupo pessoas que podem se ofender pela leitura do que está escrito. Então eu posso dizer o Brasil é lindo, posso dizer o Brasil é lindo e posso dizer Brasil é lindo. Eu tenho várias formas de dizer aquilo que eu escrevo como palavra que não está no contexto que eu escrevi num grupo de WhatsApp, que são as expressões faciais, o modo de falar não está só no que se escreve, mas a expressão corporal diz muito sobre aquilo. Então, as pessoas estão vivenciando uma situação que elas não estavam preparadas e elas vão se irritar porque alguém acha que Deus não é lindo ou que é muito pouco para chamar Deus. Então, elas leem e fazem a sua leitura com as suas próprias maldades e bondades. Então, esse mundo tecnológico, ele tem o desafio de tentar cutucar todos nós para um novo aprendizado. Que implicações nós devemos ter nesse comportamento? Talvez mude até a ética, mude a educação social, ela vai criar. E em termos de uso dentro da medicina, é sem retorno. Você tem, e acho que a medicina não vai morrer por isso. É bem provável que qualquer um de nós esteja pronto para ir passear no shopping, fazer um exame de sangue e lá dentro dizendo as taxas que você tem e o que é normal e o que não é normal. Então, um simples olhar num papel, onde qualquer um pode fazer, vai dizer, acho que eu estou com diabetes, porque o exame mostrou que deu a glicose alta, né? Então, isso vai ficar disponível para as pessoas, né? E o que fazer no segundo momento? Aí é a renovação do contexto médico, né? E a vida muda, acho que alguns exames de imagens, por exemplo, vão ser modificados nesse novo mundo tecnológico. Acho que a gente tem aí outros conceitos e outras adaptações a serem feitas. E naturalmente sempre foi assim, né? Eu e você provavelmente fizemos no passado curso de datilografia, né? Para que serve, né? Então é a dinâmica da vida. Você tem uma fundação, uma ONG, que trata dessas pessoas que tiveram câncer de mama ou que estão em processo de tratamento. Como é que funciona isso? Isso aconteceu comigo de uma forma interessante. Eu ainda estava fazendo minha residência em São Paulo. Aliás, até antes mesmo, estudante, eu conheci uma senhora que fazia o seguinte. Ela teve câncer de mama de uma forma inusitada nos anos 80. Ela apresentou um caroço, naquela época não tinha a possibilidade de saber se era câncer ou não antes. E durante a cirurgia, o cirurgião achou que tinha um câncer e chamou o marido. E ele, na mesma hora, autorizou tirar a mama. Quando ela sai da cirurgia, ela se vê amputada. Foi um trauma enorme, era uma pessoa de posses. Helga Flatal era uma alemã fugida da guerra que morava em São Paulo. Fez seu tratamento em São Paulo e lá ela conhece um trabalho chamado Alcançar a Recuperação. Ela traz esse do Memorial Sloan Kettering de Nova York para São Paulo, na mesma época que eu tinha essa ligação com ela,
E aí ela fazia o seguinte, ela tinha um carrinho onde ela vendia bombons e com esse bombons ela arrecadava o dinheiro e fazia as próteses para entregar a mulheres. Era só isso, prótese e lenço para as mulheres. E em 1992, eu teve o Congresso Espanhol de Mastologia. Eu já estava há 1 ano e meio em Teresina. Operei uma série de mulheres com tumores enormes de mama. A gente fazia uma ressecção, ficava aquela área cruenta, e eu puxava um retalho deslizante do abdômen só para cobrir. Eu fazia isso mesmo. E quando houve esse congresso, eu levei esse trabalho e assim, estavam lá os médicos mastologistas de referência da minha vida, né? E eles estavam todos, e quando eu apresentei, eles gostaram tanto do trabalho que pediram que eu reapresentasse de novo na plenária maior nesse congresso. Então assim, eu fui para o hotel, estou aqui revelando uma coisa de coração para você. Eu fui para o hotel, deitei no hotel com aquela satisfação de que estava fazendo sucesso. E eu ainda hoje, Valdo, eu lembro da luz brilhando no teto do hotel. E eu fiquei imaginando que eu estava fazendo um sucesso em cima de uma pobreza, de mulheres com tumores enormes que não tinham acesso. E isso fez eu jurar para mim mesmo. Eu sou muito barrista, adoro o Piauí. Eu disse, eu vou fazer alguma coisa. E quando eu voltei, eu procurei a primeira-dama na época, que era a esposa do prefeito Freitas Neto, na época, Carlota Freitas, e com ela nós fizemos a primeira campanha de mama, esclarecendo a importância de examinar para que a gente conseguisse trabalhar. Isso foi crescendo, 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 e em 97, com o falecimento da minha mãe, aí a gente, nós precisamos criar uma ONG. E aí, em 98, nós realmente fundamos essa ONG. Em 2002, ou seja, 4 anos depois dessa ONG fundada, aqui em Teresina, reunimos todas as ONGs brasileiras que já existiam em várias regiões do país. Foram 26 ONGs de 16 estados brasileiros. E aqui no Rio Puti Hotel, nós fizemos o primeiro encontro brasileiro de ONGs, com o intuito de fazer uma federação que posteriormente foi fundada em 2006, que é a FEMAMA. Essa FEMAMA foi que trouxe o Outubro Rosa para o Brasil. Eu sou vice-presidente da FEMAMA desde então, e agora estamos completando 25 anos desse trabalho. Se alguém, 25 anos da instituição, 30 anos do nosso início do nosso trabalho. Eu acho que hoje ninguém mais questiona qual foi o motivo que eu fiz isso, porque eu fiz puramente por amor à minha terra, por permitir que as mulheres possam ter uma oportunidade de trabalho. O movimento Outubro Rosa é um movimento vitorioso, muito mais do que a gente possa ajudar uma mulher que não tem acesso a um remédio ou acesso a um exame. É muito mais importante, a gente tem que ter leis que garantam a todas as condições necessárias. Então, o trabalho de advocacy, aquele que a gente luta como um lobby social junto aos deputados e senadores, ele tem um valor muito maior do que aquele do dia a dia de ajudar alguém. As pessoas, quando veem o trabalho, eles veem muito isso. Ah, você tem uma ONG de ajudar as pessoinhas? Sim, tenho, está lá. Mas o maior trabalho é aquele que a gente cria uma lei que dê mamografia para todas, que dê acesso à reconstrução mamária no Sul para todas, que permita que elas recebam determinado remédio que já é usado no mundo todo, que garanta para todas essa assistência. E isso vem sendo feito a cada ano. Conversamos aqui hoje com o Dr. Luiz Ayrton. Você vê o quanto que ele nos ensinou, quanto ele nos informou nesse vasto conhecimento que ele tem. Dr. Luiz Ayrton, muito obrigado pela nossa conversa. Foi um prazer enorme estar com você nesse momento, a importância que você nos tem para a medicina que nós fazemos, né? Quantos pacientes eu vejo o traçado do seu bisturi grandioso. E nesse trabalho que você desenvolvendo, é realmente um enorme prazer poder colaborar. Obrigado.